Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Jaleco. Hoje estamos aqui com a doutora Alexandra. É um prazer ter você aqui com a gente, doutora. Obrigada, o prazer também é meu. Show, tem muita coisa interessante que a gente vai falar no mundo da estética, né? A gente já estava conversando um pouquinho nos bastidores, né? Mas antes, eu gostaria que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu sou a doutora Alexandra Vicentini, eu estou na área da estética e da saúde há 24 anos. Eu falo que o que me trouxe foi a estética. O primeiro convite para entrar para a área foi a estética, onde eu não conhecia nada. E aí, aperfeiçoando, até o momento que eu percebi que a estética me trouxe, mas o que eu tinha que fazer era saúde. E aí começaram as faculdades. A minha primeira faculdade foi o bacharelado em estética, em São Paulo, na EMB. Na sequência, eu comecei a entender por que uma pessoa, uma paciente, tinha um resultado e ela ficava assim, né, alucinada e indicava para as amigas. E às vezes chegava alguma amiga que não tinha o mesmo resultado e o tratamento era igual, com a mesma atenção, né, com a mesma tecnologia. E aí eu fui entendendo que era de dentro para fora. E aí veio a biomedicina, e junto os injetáveis, e junto também eu comecei com o emagrecimento. Legal. E aí eu já sabia que tinha que ser a nutrição, a próxima graduação. Então, além da estética, sou biomédica, nutricionista e com pós de saúde integrativa e também modulação hormonal. Eu fui buscar esse conhecimento para mim. Que legal. E aí a gente começa a entender tudo, né? O corpo, eu falo, ele é um quebra-cabeça. Então, não existe uma estética de resultado, de alta performance, sem a saúde por dentro. Então, hoje o que eu faço é isso, aliar você no todo, né? Os exames, como que você está, as queixas clínicas, como que você está, seu sono, sua alimentação, sua suplementação, seu intestino. E aí sim, a estética entra como a cereja do bolo e entregando aquele resultado. E o melhor, do jeito que eu trabalho hoje, eu falo, não é só o resultado, é como você vai aprender e o que você vai fazer para manter os seus resultados. E quem está comigo, a gente tem essa evolução, tem pacientes de 20 anos, a gente fala, está melhor agora do que quando chegou. Então, eu falo, começou agora, daqui a um ano você vai se amar muito mais do que 3 atrás. Perfeito. E assim, sucessivamente. Que legal, doutora. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua consulta, né? Para gerenciar tudo isso, assim, que fica todas essas informações na sua cabeça e aí tem a paciente ali pela primeira vez, não sabe muito o que fazer. Como que é lidar nessa primeira consulta? Às vezes eu estou numa das clínicas, né? E tem algum paciente que eu não vi, que não passou em consulta comigo e está fazendo algum tratamento. E aí já vem a minha responsabilidade e a minha preocupação, será que nós vamos conseguir entregar o 100% do resultado? Porque eu não sei como essa paciente está. E aí eu já falo ali um pouco sobre a consulta. Então, a consulta, ela leva em torno de 1 hora e meia, e aonde eu vou saber tudo da sua vida. E eu falo que eu acabo sendo o seu GPS. Porque, por exemplo, eu para vir para cá, eu coloquei no Waze, e então eu só segui. Eu não gastei energia para pensar, eu não fiquei nervosa, será que eu estou certo, será que eu estou errado? E dentro da consulta é o que eu vou fazer, eu vou te dar a direção de tudo que você precisa e como fazer para chegar naquele resultado. Então, nós vamos saber do seu intestino, como ele está funcionando, porque muita gente acha que o intestino funcionar, você ir no banheiro, está ótimo. E não importa se é com laxante, e não importa se essas fezes estão ressecadas ou pastosas, e tudo isso muda tudo. O ideal é aquele cocô bananinha. Eu ainda dou o exemplo do cachorro. Eu falo, o cachorro, quando ele faz a necessidade dele, ele limpa o bumbum? Não. E se ele faz umas fezes mais pastosas, o que ele vai fazer? Ele dá comer mato. Ele vai comer mato, porque ele sabe que ali não está legal. Né? E o ser humano, às vezes, nem pensa nisso. Então, quantos pacientes falam, tá tudo bem. Eu olho na pele, né? Às vezes, e eu vejo que tem muita acne ou muita alergia, eu falo, tá, mas esse intestino, ele tá solto ou ele tá preso? Ah, doutor, eu vou 2 vezes no banheiro e é bem soltinho, aquelas fezes bem pastosas. Aí já tem uma desbiose intestinal. E aí, como que eu vou entregar um resultado? Porque tudo que você come, você absorve aonde? No intestino. Então, esse é o primeiro caminho. Depois eu pergunto do sono, porque tem paciente que não dorme. E aquele paciente que toma um remédio? Ah, eu durmo super bem. Tem um remedinho lá que eu uso, eu capoto. Realmente, quando você usa um medicamento para você dormir, é a mesma coisa de você pegar seu celular e não colocar para carregar. O sono é o carregador. O sono que recarrega. Então, o sono de qualidade. Agora, quando você toma um remédio, você é simplesmente desligado. E aí, o importante é como você acorda. Ah, doutora, eu durmo bastante, mas eu acordo cansada. Então, você não está regenerando. E aí, como que eu faço uma tecnologia que eu preciso que você regenere para dar os comandos para aquilo seja feito no seu corpo e não tem?
Então, tudo isso a gente começa a colocar nos caminhos para daqui a pouco o médico tirar esse medicamento e ela já está, ou ele está conseguindo dormir do jeito que se deve, né? Eu chamo das regras de Deus, das regras de Deus, fazer o que Deus ensinou para a gente. Então, comer um alimento mais saudável, eu falo a regra 80-20. Eu como salgado, eu como lanche, mas é 80-20. Então, a semana a gente se organiza para fazer tudo certinho e aí, no final de semana você dá aquela relaxada. Então, é tudo isso que a gente passa dentro da consulta. Os exames, eu gosto dos exames porque dentro dos exames laboratoriais, exames de sangue, eu consigo mostrar para o paciente, comprovar o que não está legal e o que precisa ser melhorado. Sem exames, pela experiência, já há mais de 10 anos fazendo isso, eu conversando com o paciente, eu já consigo entender o que falta, o que precisa, mas quando eu tenho os exames na mão, eu tenho ele mais fidedigno, as referências, as quantidades. Por exemplo, eu consigo passar melhor uma vitamina, quanto que eu tenho que colocar na prescrição desse paciente e mostrar para ela o porquê realmente não está bem. Muitas vezes o paciente chega na clínica, já assim, não, doutor, meus exames estão tudo ótimo, o médico olhou, está tudo bem, tem até o okzinho. Aí eu peço para trazer, né? Então, uma coisa, o médico, ele olha se você está viva, se você está bem e se você está dentro da referência. Eu falo que eu trato pessoas que querem estar acima da média, que foi o que eu fiz comigo. Então, para estar acima da média, você não pode usar os exames como referência, porque a referência é a média de todo mundo. Todo mundo está bem, está vivo, mas qual resultado você quer? Então, legal. Tem pessoas de 40 anos que parece que tem 30. Tem pessoas de 40 anos que parece que tem 60. Então, é sobre isso que eu passo na consulta e vou fazer os ajustes para ficar na melhor versão. Como a água. Uma das dúvidas é a água, né? Então, geralmente, as pessoas tomam 2 litros d'água. Mas as pessoas, tem pessoas de 50 e de 100 quilos. Então, o que é a média e o que é a sua melhor versão? Qual referência você quer? Né? Que patamar você quer estar? Então, tudo isso eu vou passando dentro da consulta, por isso que leva 1 hora e meia. É isso que eu ia perguntar. Quais são as principais dúvidas que os pacientes chegam ali com você, até pensando ali em mitos também ali que eles escutam? Engraçado que ninguém pensa que para fazer um tratamento estético tem que passar por uma consulta dessa. O que ela acha? Que ela vai... Até quando o pessoal, né, o comercial da clínica... conversa com alguma paciente que está ali procurando algum atendimento. Ah, não, mas eu não quero passar por consulta, tá tudo bem, eu só quero fazer tal tratamento. E aí ela começa a explicar, né, o porquê da consulta, o quanto vai mudar isso. Então, quando a paciente chega, por exemplo, a maior dificuldade que eu percebo no ser humano é a água. É difícil bater a meta, né? Então, lá, já veio essa palavrinha o quê? É difícil. Então, até isso eu ensino para o meu paciente. Pessoas acima da média não usam a palavra difícil. A pessoa acima da média não usa eu não consigo. O que eu tenho que fazer? Então, é onde eu falei. Eu ensino você a como fazer. Imagina, eu chegar para você, você toma quantos litros de água por dia, média? Uns 3. Tá, toma bem, né? Já toma acima da média. Mas vamos fazer uma conta aí, você está com o celular aí? Coloca seu peso vezes 50. Eu já fiz, uns 5 litros que eu tenho que tomar. Tá vendo? E aí, é o como fazer. Então, eu vou ensinar como que ela vai fazer para bater a meta dela de um jeito fácil. Então, a água é uma coisa que as pessoas chegam na clínica com muita dificuldade. Então, eu falo, foca no que tem que fazer e no como fazer. E não na dificuldade, não na palavra difícil. Porque a boca fala, a mente escuta e interpreta. Tudo que você fala que é difícil se torna... difícil. Então, imagina, se você colocar o horário... Que horas que você acorda? Eu acordo 5h30. Acorda cedo. Tá ótimo. Que horas você vai almoçar? 12h, 1h. Tá, vamos falar que você acorda 5h30 e vai almoçar 12h30. Então, você vai parar de tomar água 11h30. Porque não se deve tomar água ou qualquer líquido com a comida. Principalmente para não digerir a sua enzima digestiva. Então, 1 hora antes da refeição, eu paro de tomar minha água. 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30. Você tem 6 horas até parar para o almoço. Se eu pegar essas 6 horas e transformar em meia hora, nós vamos ter 12 meia horas. Vamos arredondar isso para 10. E se eu pedir para você a cada meia hora tomar um copo d'água de 250 ml, só no período da manhã, contando como 10, você vai ter batido 2,5 litros. Verdade. Não ficou fácil? Ficou. Então, é assim que eu ensino meu paciente. Com Entendi. Tudo. No alimento, né, à noite. Porque a gente trabalha, eu também, a gente trabalha o dia inteiro. Então, à noite você quer fazer o quê? Ver uma série, às vezes entrar na rede social. Só que quando você faz isso,
Muitas das vezes, você está tirando o seu momento de descansar, de regenerar o sono. Quanto mais cedo, o sono depois das 11 horas, ele tem uma qualidade. Agora, imagina quem dorme 1 hora da manhã. Né? Então, tudo isso eu vou passando para o paciente, a importância, o como ele vai fazer. Imagina, a gente pega o celular e vai ver as redes sociais. 10 horas da noite. Aí você vê o seu colega lá, viajando, passeando, porque ninguém posta as lutas, né? Ninguém posta lá o dia a dia ali, posta a alegria. Uhum. E aí, o que você começa a se cobrar? Poxa, só eu não consigo viajar. Só comigo as coisas é difícil. Só eu que estou trabalhando. E aí, sua energia já cai. E como que você vai dormir com essa energia? E aí, como você acorda? E como começa o outro dia? Aí você fica até tarde na TV. Aí no outro dia você tem que acordar às 6 para se arrumar, às vezes fazer uma oração, relaxar, meditar, fazer um exercício. Aí você acorda correndo, atrasado, não consegue arrumar sua roupa para trabalhar, já tropeça na cama porque acorda nervoso, já fica irritado. E como que vai ser o resto do dia? Então é tudo isso que eu vou passando também para o paciente, para ele entender que a melhor versão só depende dele, mas que para isso a gente tem que ser o quê? Organizado. E desenhar, né? Eu falo Waze porque desenhar o caminho para isso ficar fácil. Perfeito. E quando chega um paciente ou uma paciente, né? Você atende mais mulheres, né? Aqui em São Paulo até para o público entender, você tem 2 clínicas, isso, né? eu tenho uma em São Paulo, na Vila Olímpia, e uma em Sertãozinho, do ladinho de Ribeirão Preto. Sertãozinho nós estamos há 24 anos. Legal. Em São Paulo há 4. Show. Então, eu tenho um percentual maior de mulher. Aqui em São Paulo, lá em Sertãozinho, eu tenho a média de 25% homem. Agora aqui eu tenho a média de 40% homem, o restante Legal. Mulher. Perdão, qual que era a pergunta? Não, eu ia perguntar se nesse primeiro momento ali existe, que muita gente acha que tem milagre, né? Acha que tá tomando uma canetinha ali, vai emagrecer, mas não, tem muita coisa por trás. Aí eu queria que você falasse como especialista. Em uma consulta, dá para já ter resultado? Dá para chegar no que a pessoa quer ou precisa de um acompanhamento? Aí depende do ser humano que está na minha frente. E de como ele está, como ele quer ficar. E quanto essa mente vai abrir para tudo que eu for falar ali. Só para te dar um exemplo, eu atendi uma paciente, ela fechou uma consulta, e essa consulta ela queria emagrecer. E eu passei todas as regras, tudo. E montamos um planejamento de tratamento estético com os equipamentos. Ela falou que ia falar com o marido dela e foi embora. Retornou depois dizendo que ia esperar mais um pouco, que não ia dar o orçamento. Passou acho que 2 meses, essa moça voltou. E ela voltou com 10 quilos a menos. Só com o que eu falei. Aí ela falou, doutora, naquele momento que você foi falando, eu entendi tudo. E vi que eu não estava fazendo a minha parte. Então, eu economizei meu dinheiro porque eu sabia que eu ia emagrecer, eu ia ter que tratar depois a flacidez. Então, eu resolvi emagrecer com o que você me passou. E agora, com o dinheiro, eu quero cuidar do que não está legal, aqueles ajustes, o refinamento, deixar mais firme, isso, aquilo. Então, dá sim para você conseguir o resultado só com a consulta, ainda mais o emagrecimento. Porque o emagrecimento, ele é mais 80% do que você vai fazer. A estética, ela ajuda muito a cereja do bolo a ir mais rápido. E a vantagem quando você consegue fazer emagrecimento junto com o tratamento estético é que você não tem flacidez. Entendeu? Se ela tivesse feito, ela já não teria depois que fazer, mas está tudo bem. O mais importante, né? Ela conseguiu sozinha, ela seguiu os passos e comprovou que é possível, sim, esse resultado. Então, dessa forma, a escolha do paciente, que caminho que ele quer seguir. Porque a gente tem muitos compromissos na vida. E o que a gente faz? Nós somos o último, que é errado. Se você não se priorizar, lembra do avião. A máscara é para quem primeiro? Se você não está bem, como você vai cuidar do seu filho, do seu marido, se desempenhar bem no seu trabalho? Mas eu entendo que é um caminho, que tem uma caminhada. E que, às vezes, a pessoa sozinha, ela se perde. Ela procrastina, porque tem outras coisas que para ela ali é a prioridade. E aí, quando você tem alguém te dando direção do que fazer junto com você, mostrando que é possível, te dando força, tudo muda, tudo fica mais fácil. Então, geralmente, na consulta, a pessoa já sai dali sabendo. Né? A primeira coisa que eu falo, para vir comigo, a mente tem que estar aberta. E tem que saber que vai mudar, porque eu não vendo milagre, eu não vendo mentira para vender. Por isso que funciona sozinho. As canetas são mágicas. Só que ela é uma porta mais fácil para você mudar a sua vida. Mas se você não fizer as regras de Deus, escolher o alimento, se exercitar, dormir, acabou a caneta.
você vai voltar tudo e o pior, você pode ter perdido sua saúde. Perfeito. Então, é saber o que fazer, como fazer e as escolhas. Uhum. Eu acho que a tecnologia hoje está muito a nosso favor. Para você envelhecer bem, para, né, para quem está sobrepeso, mudar isso, mas primeiro mudar a mente. Perfeito. E eu queria que você falasse sobre o Harmony Curvas. Bom, quando eu montei a Curvas, que no começo, eu comecei na estética como uma sócia com cabelo. Uhum. E aí eu fiquei com ela 5 anos e depois era uma sala muito pequena. E eu queria comprar mais aparelhos e não tinha espaço. E aí ela não queria mudar. E aí eu desmanchei a sociedade e falei, vou ter que seguir carreira. E aí eu tinha que mudar o nome, porque antes o nome da clínica era o nosso sobrenome, que a gente era parente. Uhum. E eu falei, agora eu tenho que colocar alguma coisa só minha. E eu atendendo uma paciente um dia, quando eu virei ela de lado para fazer a massagem, o contorno do corpo dela estava maravilhoso. E eu falei, contorno. Eu falei, não pode ser contorno, vai ser curvas. E aí surgiu a Curvas. Legal. Então, isso há 20 anos atrás. Uhum. E aí ficou Curvas um bom tempo, até que eu peguei o andar de baixo, eu tinha um andar de cima de um prédio, e aí o andar de baixo vagou, eu já tinha um espaço de cabelo em cima, mas estava pequeno, e aí me ofereceram o andar de baixo. Aí eu peguei o andar de baixo e montei um salão mesmo, bem grande. E aí precisava remeter salão, Curvas não remetia, né? Então, muita gente da cidade não sabia que tinha cabelo, tratamento para cabelo ali, né? Um salão. E aí eu contratei uma empresa para desenvolver que nome seria. E aí chegou ao Maison Curvas. Então ficou Maison Curvas muito tempo, que era o salão. E a estética foi crescendo muito com as faculdades, aí São Paulo, congresso, eu dou aula em pós-graduação também. E o que aconteceu? O salão acabou ficando sem gerenciamento. E aí eu contratei uma empresa para decidir o que a gente ia fazer, estudar. Então foi quase um ano analisando tudo até que chegaram para mim, ó, ou você vende o salão ou você fecha. Porque não tem hoje alguém para gerenciar como se deve. Enfim, eu não tinha esse tempo. Uhum. E aí eu consegui vender o salão, eu vendi o salão. E eu falei, agora não tem mais sentido ser Maison Curvas. E como entrou a nutrição e a harmonização, e o que eu faço mesmo é harmonizar de dentro para fora. Tanto quando a gente fala de um procedimento injetável que muda o rosto, que devolve, né, o contorno, a sustentação que a gente vai perdendo com a idade, virou Harmony Curvas, beleza que nutre. Para cuidar de dentro para fora. Então, o nome Harmony Curvas, ele representa isso. Beleza que nutre. Cuidado de dentro para fora. Então, hoje a gente consegue mudar um paciente, mesmo sem colocar os injetáveis, que muita gente não gosta. Tem a tecnologia que deixa a pele mais firme. Aí vem o suplemento, as vitaminas, que consegue fazer uma produção melhor de colágeno, mas aí a parte do paciente. Adianta eu colocar o suplemento para ele tomar, mas o intestino está ruim, não vai absorver, ele não dormir, não vai conseguir regenerar. Então, quando a gente alia tudo isso, é os resultados que a gente tem na clínica. Que legal. Quando a paciente segue bonitinho. Então, a primeira coisa que eu falo, eu não vendo milagre, você vai seguir? E ainda coloco para ela a culpa, para ela me ajudar, porque ó, eu quero você um case de sucesso. Então, é 50% o que a gente vai fazer aqui e 50% a sua parte. Mas o que você precisar, eu estou com você. Tem dúvida? Me chama no WhatsApp. Eu não quero você com dúvida. Então, ela tem acesso a mim pelo WhatsApp, porque às vezes eu estou numa clínica, noutra clínica, enfim. Mas eu estou ali para responder, para mostrar para ela que o caminho é mais leve quando você tem alguém te dando direção. Quando eu vim para cá com o Waze. Uhum. Perfeito. E, doutora, eu queria que você falasse da diferença entre a estética de resultado, né, que você fala, e também da estética tradicional. Se você pegar o seu celular agora e colocar no Google, estética funciona? Estética dá resultado? Pessoas que fizeram procedimentos estéticos, se gostou ou não. Vai ter muita gente que vai falar que ama e muita gente vai falar que é só pegação de dinheiro, que não tem resultado. E aí? Quando a gente posta algum resultado, nossa, mas como que conseguiu? A estética funciona quando tudo isso que eu falei entra junto. Quando o paciente entende que não dá para ele fazer procedimento estético e não dormir. Comer só o que ele gosta. Ah, mas eu não gosto disso. Ontem mesmo eu estava na clínica de São Paulo e uma paciente de 76 anos, uma japonesa, maravilhosa, tá no shape, eu falo que ela tem 60 anos, parece. E ela vai fazer quase 80 daqui a pouco. Que legal. E a nossa briga era água, sono e carne. E aí ontem ela foi fazer um tratamento para deixar a pele, para ajudar nas manchinhas, dar um glow na pele. E aí
Ela pediu assim, doutora, eu quero que você monte um tratamento para até dezembro estar com minha pele mais firme. Eu falei, mas como que tá? Eu não estou comendo carne. Eu falei, mas como que você quer a pele mais firme sem comer carne? Eu vou fazer a tecnologia, ela não gosta de injetável. Eu vou fazer as máquinas, mas o seu corpo tem que regenerar o que eu vou fazer ali. E aí ela já saiu dali falando que ia comer carne. Então é isso, né? Quando você passa para o paciente o que ele tem que fazer, porque o profissional, eu entendo que eu já fui assim, quando eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Qual que é o medo? Mas se eu falar para ela que ela vai comer isso, ela não vai querer fazer. Se eu falar que ela tem que fazer, ela não vai querer fazer. Então, não fala. E aí o que acontece? A pessoa paga aquela tecnologia achando que pelo fato que ela pagou e deitou na maca, a magia vai acontecer. E aonde tem pessoas que têm resultado e tem pessoas que não têm. Porque envolve o quê? Tem pessoas que ainda comem mal, só que são mais jovens, só que às vezes está ali com suplemento. Às vezes também tem até os pensamentos. Aquela pessoa muito negativa, que com nada funciona. A mente. A boca fala, a mente acredita. Então, tem tudo isso. Então, a diferença da estética hoje, de alta performance, estética de resultado, é quando você alia tudo isso. E aí o paciente entende o que ele precisa fazer. Imagina, nós temos bioestimulador de colágeno de quase R$5.000. E essa paciente não tem ferro ou ferritina. Eu vou entregar o quê para ela? Eu vou colocar. Mas e aí o resultado se não vier? Porque são 3 meses. Sem ferro você não faz colágeno. Sem ferro, a sua tireoide não funciona, você não emagrece. Então, adianta eu vender qualquer procedimento sem saber como está dentro? Então, a estética de resultado é isso. Quando a gente alia tudo. Poxa, e se ela não tiver exames? Aí a gente vai pelos sintomas, né? Como tá muito cansada? Tá com queda de cabelo? A unha tá fraca? À noite não tem mais energia para nada? Já acorda cansado? E aí você consegue ir mapeando. Mulheres que menstruam muito perdem ferro. Não vai ter ferritina. Não vai ter ferro. Não vai produzir colágeno. Perfeito, doutora. E eu queria que você falasse também da parte do emagrecimento que acaba ajudando, de fato, né, você fazer o procedimento estético para a pessoa. O emagrecimento hoje... Agora com as canetas mudou um pouco, né? Tá mais fácil. Mas acho que nessa geração é um calcanhar que pega ali, né? E novamente, não tem milagre. Mesmo que a pessoa use as canetas emagrecedoras, que vai ajudar, se ela não comer o alimento que precisa, uma proteína, ela vai ficar flácida, ela vai perder muita massa magra. Agora tem um estudo aí para 2026, se tudo der certo, vem uma nova caneta, onde ela promete não ter efeitos colaterais, enjoo, náusea, porque ela age em 3 receptores, a dar energia de disposição, porque um desses receptores consegue colocar a glicose ali para o corpo usar ela, então a pessoa fica mais disposta e não perder massa magra. Mas mesmo assim, se ela não comer proteína, vai fazer massa magra como? Então, o emagrecimento, ele vem associado a tudo isso, a você ter qualidade de vida, porque a gente tem que pensar, eu quero emagrecer, mas e quando eu tirar minha roupa, como vai estar meu corpo? Eu vou emagrecer, mas será que eu vou poder pôr um biquíni? Será que eu vou ter saúde? Ou eu vou emagrecer e vou ficar sem cabelo, com unha fraca? Porque hoje você vê, é aplique de cabelo, é alongamento de unha. Então, quando a gente fala em emagrecimento, eu sempre penso nesses pilares. Será que vale a pena você emagrecer só na balança, ali que as pessoas te veem, mas você está com o rosto totalmente cadavérico? Você não tem energia, disposição, não tem saúde, qualquer coisa, a sua imunidade está lá no pé. Então, é um emagrecimento com consciência, sabendo o que tem que comer. Eu falo, né, que quem faz o que gosta é criança. Aí eu já corrijo, porque eu tenho uma criança em casa e ela não faz o que quer, não. Então, eu já ensino, faz o que precisa para ter o resultado que você quer. E assim vai para o emagrecimento. Os meus pacientes é dessa forma. Não tem milagre. Eu tenho pacientes que às vezes não gostam de seguir muito a risca. O que acontece? Está sempre investindo muito mais na estética para manter o resultado. Quando você cuida, quando você ajuda, o seu investimento é menor, porque o corpo dá o resultado e consegue manter. Agora, se eu não estou mantendo, o que eu tenho que ficar fazendo? Sempre recorrendo aos recursos para ter aquele empurrão e ter o corpo que eu quero. Perfeito. Então, você está me dizendo que você cuida principalmente da parte da prevenção da pessoa, na parte de ela não precisar... Por exemplo, ela pode, mas não ser de fato a caneta que vai emagrecer ela, mas sim a mudança de mentalidade, os hábitos.
o que a caneta faz, né? Que hoje muita gente me pergunta, e aí, você indica, o que você acha? Se você quer ir mais rápido com consciência, vai junto. Desde que você esteja bem para usar. Então, vamos saber como estão seus marcadores, vamos ver, né? Vamos ver tudo. E aí, se você tiver a condição de colocar a caneta, você vai mais rápido. E você fazer as regras de Deus, aquilo que a gente já conversou aqui, você vai e fica, você se mantém. Agora, quantas pessoas já usaram o Ozempic? Vocês podiam falar nome? Pode, já não tem usaram. problema. E passou, acabou, voltou tudo e mais um pouco. Porque Sim. não aprendeu o que fazer, ou só quis fazer o que gosta. Ah, eu não tenho fome, porque ela corta a fome. Ah, então, aquela vontadezinha ali, eu vou comer o que eu tenho prazer. Aí vai pro doce, pro refrigerante. Quanta gente ali com refrigerante zero. E aí? Se for para eu tomar, eu tomo o quê? Eu prefiro o normal, que tem menos química. Né? Eu não é meu hábito, mas lembra dos 80-20? Numa festa eu vou tomar. Mas é olhar o que está pondo para dentro, o que aquilo vai fazer no nosso organismo. E quando o paciente fala, não, eu vou mudar, eu vou seguir, eu não preciso de caneta, desde que o corpo esteja funcional. Porque, às vezes, eu sei que tem muita gente que já entrou em dieta, já foi para a academia, mas nada muda. Porque aí já tem alguma disfunção instalada. Então, ali tem que olhar todos os marcadores para ver o que aconteceu e o que está faltando para esse corpo voltar. Lembra que eu falei, se não tem ferro, a tireoide não funciona? Sim. Se eu tenho uma disfunção da tireoide, cara, você vai diminuir a alimentação, no começo até vai perder, depois não muda. Você vai para a academia, hoje você vê pessoas ali, ó, há quanto tempo o corpo está igual? Eu fui buscar todo esse conhecimento para mudar o meu corpo. Eu nunca fui uma pessoa gorda, mas eu ia para a academia com 33 anos de calça. Por quê? Eu via as meninas às vezes de bermudinha, de shortinho, mas eu não aceitava colocar, porque quando eu colocava naquela época, se apertava, marcava alguma irregularidade. E como que eu tinha alguma celulite, se eu vendia tirar a celulite do povo. Eu falei, isso não está certo. Eu não como mal, eu faço academia com personal, o que está acontecendo? Eu ia no médico, usava 38. O que uma pessoa de 30, usando um manequim 38 quer no médico? Não, você está bem, você não tem nada, seus exames estão ótimos. E realmente estava tudo dentro da referência. Quando eu fui estudar, e a primeira vez que eu peguei os meus exames, eu entendi. Por que eu tinha que ir de calça para a academia? Arrumei a bagunça dos meus exames, dentro da versão que eu queria, e com 38 anos, eu tinha o corpo que eu não tinha com 30. Que legal. Teve milagre? Não, teve mudança. Eu mudei alguns alimentos, eu mudei principalmente a minha água, olhei mais para o meu sono e arrumei o que não estava legal. Coloquei os suplementos que precisava para fazer meu corpo ter a condição que eu queria. Então, eu falo, conhecimento liberta. Que legal, doutora. E eu queria entrar num ponto que é muito interessante também da gente comentar, que muita gente acredita que estética é futilidade. O que você tem para falar para essas pessoas? Olha, se eu abrir o celular agora, eu vindo para cá, eu já peguei uma paciente que mandou, eu sempre pergunto como ela está, fiz um procedimento injetável, uma harmonização de bumbum, e ela falou, tá tudo indo bem, eu já estou amando. Quando você se gosta, como que fica a sua relação com o mundo? Agora, quando você olha no espelho e não gosta do que você vê, nada tá bom, nada. Então, quantas pessoas, homens, mulheres principalmente, se endividam comprando roupa e aí vai sair e fala, não tenho nada, porque tudo que vai usar não fica bom, porque não gosta do que vê no espelho. Então, estética de resultado muda a vida. Com certeza. E eu sou prova viva disso, que eu posso abrir meu celular e eu tenho centenas de depoimentos, e o meu mesmo. Eu vi as pessoas ir para a academia de shorts, e eu não podia colocar porque eu não me sentia bem. Agora eu uso o que eu quero, do jeito que eu quero, né? Poxa. E o quanto que isso mudou na parte ali profissional, né? De você atingir e escutar mais a sua paciente? Mudou tudo. Passar por isso, né? Porque eu falo para ela, eu já fui você aí. Eu não tomava água, meu intestino era horrível. Eu treinava e não via as coisas mudar. Era culpa da personal, coitada, ela era maravilhosa, mas o meu corpo não dava resposta. E às vezes eu posto, hoje eu treinando e suando, o que não acontecia antes, e um monte de gente, doutora, eu treino, e saio da academia do mesmo jeito. Vamos dar uma olhada nessa tireoide. Com certeza ela está disfuncional. Então, uma coisa é a referência, outra coisa é a versão que você quer.
entendeu? Então, quando eu sei as dores e fiz o caminho, né? Eu dou aula para profissionais e eu falo, como que você quer falar para ela tomar água se você não está tomando? Se você não sabe o que fazer para você tomar? Então, quando eu passei todo esse caminho, eu aprendi, sei o que eu senti, sei das mudanças e tenho propriedade para falar para ela. Se você fizer, o resultado vem. Agora, você comprar o tratamento estético, não é sinal que eu vou te entregar isso que você está vendo aqui, esse antes e depois. Porque essa aqui fez. Eu fiz esse resultado aqui. Ela também fez, mudou a água. Então, quando você ensina, quando você fala, tudo eu gosto de explicar o porquê. A pessoa já sabe o porquê que aquilo é importante. Ela vai fazer. Agora, imagina um tratamento estético, onde eu entrego, às vezes, um suplemento, onde ela só vem para a estética e não tem ali o porquê das coisas. Muitas vezes nem o suplemento ela vai tomar porque ela vai esquecer. Agora, quando você fala o que ele vai fazer, ela não esquece. Então, é essa a diferença. Perfeito. E quais são os principais procedimentos ou acompanhamentos que você tem, tanto na Clínica de São Paulo, quanto a do interior? Bom, uma das coisas que a gente mais faz é tratamento para gordura localizada, para emagrecimento e dar aquele up no rosto, né? O ultrassom microfocado, ele veio para mudar muito. Que legal. Muito. Ele cola as camadas da pele. E nós temos tanto para gordura quanto para flacidez. Então, é um procedimento que ele ajuda a você ficar mais jovem de um jeito natural e muita gente não gosta do que? Dos injetáveis. Ah, não, eu tenho pavor dos injetáveis. Muitas das vezes, a gente precisa recorrer a um preenchedor, a um botox para entregar o resultado que você quer. Mas se eu não tratar a pele, aí é onde vem os exageros. Sim. Então, muita gente colocando muito produto, por quê? Para esticar aquela pele, para preencher. Só que se você não trata a pele, pensa numa bexiga. Murcha. Quanto eu vou ter que colocar e encher ali para ela encher? Então, quando você trata essa pele ela fica mais firme e aí vem o refinamento. Aí o paciente até fala, não, agora dá para colocar assim, porque olha como mudou. É só um pouquinho, eu não vou ficar artificial, eu vou voltar a ser jovem com o meu aspecto, sem aquela coisa. E aí tudo muda. Então, o ultrassom é um procedimento que é o carro-chefe das clínicas. O emagrecimento junto com a criolipólise, que é um tratamento que veio para ficar. Cada ano que passa, tem mais estudos comprovando o quanto ela muda a gordura do paciente. E hoje nós temos procedimentos na clínica que o paciente fica lá o dia inteiro congelando. Congela o corpo todo. E é uma lipo sem corte. Que legal. E o processo é indolor, é rápido? Não, o processo não é rápido. A criolipólise, ela, do dia que a gente faz, quanto mais horas a gente congela, mais o paciente vai sair dali mais slimzinho, já vai sentir uma diferença na hora. Mas dali a 3 meses que essa gordura vai sendo eliminada pelo corpo, porque o congelamento, o que ele faz? A gordura, a célula adiposa, ela tem sensibilidade ao frio. Então, quando é congelado, quando fica em baixas temperaturas, o corpo entende que essa gordura foi danificada e não serve mais como energia. Só que tem todo um processo para o corpo começar a mandar essa gordura embora, essa gordura ser fagostada, ser liberada, e aí dia a dia você vai tendo esse resultado. Tem o uso de uma cinta para modelar, porque a gordura vai saindo, mas eu quero o quê? Eu quero um molde, quero uma cintura definida. Então, tem o uso da cinta que ajuda isso. Quando a gente não usa a cinta, a pessoa muda, mas não fica tão desenhada. Então, tem várias coisas. Às vezes, a gente coloca ali o suplemento para aumentar a quantidade de mitocôndrias, usina de energia do corpo, e essa gordura ser metabolizada mais rápido ainda. Então, tem vários fatores que vai fazer com que esses resultados sejam mais 100%, mas a CRIO é que acho que hoje toda a clínica de referência não tem como não ter esse procedimento. Além da gordura também, ela trata a flacidez. Então, a gente consegue fazer outras técnicas com ela, de outras formas, também para tratar a flacidez. E aí, quanto tempo? Depende do quanto essa paciente quer de resultado e quantas áreas ela quer fazer. Como eu te falei, a gente faz de 2 horas até 8 horas de congelamento. O ultrassom microfocado, para gordura, para flacidez, botox, que hoje, né? Todo mundo quer dar aquela prevenção. E a melhor forma mesmo é a gente prevenir, não deixar ficar tudo ruim para depois querer cuidar. Até ia perguntar, tem alguma idade certa? Não tem. Olha, a minha filha tem 20 anos. Nós fizemos o primeiro botox dela tem 1 mês. Por quê? Porque a hora que ela fazia as expressões, já estava tudo vincado. Então, ela parada, ela não tinha marcas estáticas. Ela só tinha dinâmica. Só que se a gente não cuidasse, aquilo ia começar a vincar. Então, eu fiz um botox preventivo. Eu comecei o meu com 27.
Só que cada geração vem de um jeito. Essa molecada aí, tantas telas de celular, né? Enfim. Então, quando começar? Quando já começar a te incomodar. Então, eu acredito que tudo é quando está te incomodando. Para que você vai ficar insatisfeita? Se hoje já tem técnicas que resolvem. Então, quando você vê que já está começando a demarcar, você começar um preventivo com os cuidados que você tem que ter em casa também, não é só lá colocar o botox e não cuidar da pele, não usar um protetor, enfim, né? Tomar aquele banho quente, ficar lá no sol, enfim. Você vai conseguir retardar esse envelhecimento e envelhecer melhor. Os anos vão passando e você não precisa estar como era antigamente. Antigamente, uma mulher de 45 anos era o quê? Uma vovozinha. Já considerava. Era uma senhora. E hoje, pô, tem mulher de 40 anos que dá show. Com certeza. Show. E, doutora, para a gente finalizar, eu gostaria que você trouxesse uma mensagem final ali para possíveis pacientes, né? Para a pessoa que, de fato, quer mudar de vida, mas ainda está faltando dar esse start. Então, o que é o start, né? Muitas das vezes, o que a gente faz? Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não consigo. Primeira coisa, a gente só consegue resultado quando a gente se organiza e coloca metas ali, o que eu tenho que fazer. Então, o que eu quero? Para o que eu quero, o que eu tenho que fazer? Se organize e faça o melhor com o que você tem, enquanto não tem melhor ainda, para fazer melhor. Então, por exemplo, quantas pessoas falam, eu não posso ir para a academia porque ou eu não tenho tempo, ou eu não tenho condição financeira. Faz em casa. Se você entrar no YouTube, tem uma série de coisas, mas se organiza. Quem não tem tempo para cuidar da saúde, quem não tem tempo para cuidar, né, de você, por conta do trabalho, depois vai ter que parar para cuidar da saúde. Porque a hora que perde-se isso, aí você dá tudo para ter saúde de novo. E quando você tem, às vezes você não dá valor. Então, faça o melhor com o que você tem. Enquanto você não tem melhor, para fazer melhor ainda. Se priorize. Coloque ali uma meta. O que eu quero? E aí, o que eu tenho que fazer para atingir? É um degrau. A vida é a caminhada, não é a chegada. E às vezes a gente fica assim, quando eu chegar, e não dá valor nisso. É a mesma coisa de falar do presente, né? Então, essa ansiedade que tem aí. Quantas pessoas hoje, eu sou ansiosa. O que isso te leva? E você está perdendo o presente. Então, se organize, faça o desenho do que você deseja, o que você tem que fazer, ou procure alguém que te dê essa direção e vai. Só vai, só faz. Perfeito. E, doutora, como é que faz para te encontrar, tanto presencialmente quanto nas redes sociais? No Instagram, tem todos os dados ali, é só entrar no meu Instagram, DRA, doutora Alexandra Vicentini. Ele tem as clínicas. Em São Paulo, nós estamos na Vila Olímpia. Em Sertãozinho, que é do ladinho de Ribeirão, nós estamos bem na avenida principal. Consultas online. Tem época que eu consigo abrir para fazer, eu atendo muito online, mas tem épocas que não dá. Por exemplo, agora em novembro, tem congresso, tem 4 aulas que eu tenho que fazer, tem mais uma de pós-graduação para dar, então aí eu não consigo fazer os online, porque já tem os atendimentos fixos, mas quem quiser me achar lá no Instagram, consegue me encontrar. Doutora, eu sei que faltou muita coisa, mas foi um prazer ter você aqui com a gente e deixo o convite para você voltar novamente ali para a gente abordar mais temas que o pessoal comentar, pode ser? Léo, muito obrigada, parabéns por esse espaço, onde as pessoas conseguem ver em cada segmento que tudo tem como ela chegar onde ela quer. É só fazer. E esse espaço que você abre para nós podermos passar isso para as pessoas é muito importante, para ter acesso a tanta informação, né? Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigado, prazer ter você aqui, doutor. Espero que você tenha gostado. Muito, muito bom. Sempre compartilhar o conhecimento faz com que a gente se torne um ser humano melhor para buscar sempre mais, para poder passar mais. Perfeito. E você que chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like para não perder nenhum conteúdo, que eu te espero no próximo episódio. Até mais!